Hora de falar sobre o sábado bastante ruim pro torcedor corintiano. Primeiro, pela eliminação do time no Campeonato Paulista. O sonho do bicampeonato foi pro espaço, depois da derrota por 1-0 para o Novo Horizontino, o gol marcado pelo Mike já na reta final do jogo. Outra partida abaixo do nível do Corinthians, que não tem se comportado bem. Exceção ao ótimo jogo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, foi um Corinthians que acabou empurrando o Campeonato Paulista com a barriga. Passou pela Portuguesa, por exemplo, nos pênaltis, com direito a um gol no finalzinho, senão teria sido eliminado no Canindé. Contra o Novo Horizontino, nunca conseguiu ser melhor do que seu adversário e acaba caindo nas semifinais. Mas o final de semana não foi marcado apenas por essa má notícia. Corinthians encaminhou a venda de André para o Milan, como eu já havia contado para vocês no vídeo da manhã desse sábado. O André tem tratativas fechadas com o Milan e só aguarda pela assinatura do contrato feita pelo presidente Osmar Stab. Negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a jogar pelo menos 20 partidas com 45 minutos enquanto for atleta do Corinthians. O negócio com o Milan é sacramentado agora, mas ele só se transfere na metade do ano, até porque a janela do futebol italiano está fechada. Com 17 milhões de euros, o Corinthians fica com a sua parte com 103 milhões de reais. Isso porque vale a lembrança de que o André é dono de 30% dos direitos econômicos e está abrindo a mão. Dorival Júnior foi quem não gostou absolutamente nada da venda do André. Dá uma olhada nas frases do técnico depois da eliminação para o Novo Horizontino. Você vende o André há 3 dias do fim da janela e contrata quem? Ou você acha que vamos encontrar um novo André no terrão? Não temos. Ele precisa ficar aqui e amadurecer para dar retorno técnico ao Corinthians. Eu não quero vir aqui, não quero vir para cá para a todo momento refazer equipes. Vim aqui para ganhar títulos. E aí o Dorival completa: nós queremos o retorno técnico ou financeiro? Se for apenas o financeiro, eu não faço parte desse processo, não quero perder ninguém durante a temporada. Fiquei com a impressão, com essa penúltima frase, de que eu não faço parte desse processo, de que o Dorival está até ameaçando deixar o Corinthians caso André seja negociado. E você, o que pensa sobre tudo isso? Eliminação para o Novo Horizontino, venda do André, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Com uma observação importante, somente 82 milhões de reais caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que ele repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Bora falar sobre o Corinthians. Mateuzinho foi alvo de 2 propostas do exterior, uma delas da Premier League. O Corinthians confirmou os interesses, mas assegurou que não vende o lateral direito, que havia sido comprado do Flamengo 2 temporadas atrás, negócio na oportunidade de 21 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Mateuzinho também não faz força para deixar o timão. Ele é corintiano assumido e está super satisfeito com sua atual realidade. Na semana passada, por exemplo, foi do Mateuzinho passe para o Vitinho, que garantiu a presença do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time perdia para a Portuguesa por 1-0, 48 do segundo tempo, o jogo tinha apenas mais 3 minutos. O Mateuzinho dá uma fatiada da direita, o Vitinho se aproveita da falha do lateral, corta para dentro e faz o golaço do empate. Na decisão por pênaltis deu Corinthians. Dá para dizer que o Mateuzinho conseguiu superar todas as desconfianças, contrato até dezembro de 28. Mas, apesar de estar convencido de que o melhor para ele é ficar, o Mateuzinho cobra um reajuste salarial, até porque seus 250 mil reais mensais ficaram defasados diante de seu tamanho e também de salários bem mais altos. Estava contando, por exemplo, que o Labiati, jogador contratado com desconfiança, apenas por conta da indicação do Memphis Depay, chega para ganhar 400 mil mensais. Também informei que Lingard, atacante inglês,
recém-contratado, o anúncio ainda nem aconteceu, terá direito a R$605 mil mensais livres de impostos. O custo dele vai para mais de 900 mil por mês. Até por isso, Mateuzinho se entende no direito de exigir um reajuste salarial e ele deve vir muito em breve. E André, o volante do Corinthians, vai para a Juventus da Itália, tem proposta do Milan, pode ainda se mudar para o Benfica. Quero te atualizar o que de fato está acontecendo com o jogador, que é uma das principais joias do elenco alvinegro. Você sabe que o Corinthians precisará vender atleta ou atletas na metade do ano, certo? Dá para dizer que André, Breno Bidon e Yuri Alberto são hoje os principais ativos corintianos. Nas últimas horas, Samir Carvalho, meu amigo que é dono de um canal no YouTube, afirmou que a Juventus da Itália fez uma proposta de 25 milhões de euros. Entrei em contato com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e empresário do André. Ele, inclusive, chegou a participar da minha live dessa sexta-feira. E o Diogo disse, abre aspas, não tem nada da Juventus. A única oferta oficial que recebemos foi do Benfica, de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, que o Corinthians já recusou. O Diogo também contou que o Corinthians não colocou preço no André. Então, sobre a Juventus, a informação que eu tenho a partir do empresário é de que não há negociação. Mas uma outra fonte do Corinthians me assegurou que o Milan é hoje um time muito, mas muito interessado. E já nas mãos do Timão, uma oferta oficial do clube italiano, com números bem abaixo dos 25 milhões de euros. O Milan poderia chegar a até 20 milhões de euros com bônus. E para que o negócio avançasse, restaria apenas o sim do presidente Osmar Stabile. Fui tentar confirmar com o Diogo Silva, que não confirmou nem desmentiu a negociação com o Milan. Então tem alguns pontos. Benfica de fato fez oferta, proposta foi recusada, 12 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus. O Benfica não está descartado, mas não há uma nova oferta. Sobre a Juventus, informação que vem do staff do jogador, que não há absolutamente nada. Em relação ao Milan, essa fonte do Corinthians assegura que o Milan quer muito contar com o atleta e pode bater até 20 milhões de euros. O empresário não confirma nem desmente. Só para arrematar em relação ao Timão, Corinthians pega nesse sábado o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Nessa sexta-feira o time já chegou em São José do Rio Preto, cidade próxima a Novo Horizonte, para a partida jogo único. Quem vencer vai à final, se houver empate e decisão nos pênaltis. Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, Memphis e Vitinho. Força máxima depois de poupar vários titulares no empate contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Corinthians quer muito ser bicampeão paulista. E você venderia o André para qual clube, em qual condição? Já usa espaço para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia. Seu contrato se encerra em junho. Ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados. Importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10 milhões e 600 mil euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. E o Corinthians vai pagar um salário bem menor a um ex-jogador do Manchester United do que gasta, por exemplo, com Yuri Alberto. Descobri que Jesse Lingard, que disputou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção inglesa, chega no Timão para faturar 100 mil euros livres de impostos por mês. Ele vai ganhar algo na casa dos 606 mil reais mensais, com toda a tributação que ficará sob responsabilidade do Corinthians. O custo vai girar na casa dos 900 mil mês. Vale a lembrança de que Yuri Alberto ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. Nem vou falar do Memphis Depay, cujo custo fica na casa dos 6 milhões mês. O contrato do Lingard com o Corinthians se encerra em dezembro, são 10 meses de contrato, com a possibilidade de prorrogação, caso algumas metas sejam batidas. Jogador que atuou nas 2 últimas temporadas no futebol sul-coreano, por lá arrebentou. Quero contar ainda que a primeira pedida do Lingard nas tratativas com o Corinthians giraram na casa dos 800 mil mês.
Marcelo Paz conseguiu fazer com que ele reduzisse sua pedida em 200 mil mensais. Expectativa é de que ele chegue na próxima semana a São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Jogador que conversou nos últimos dias com o Feyenoord da Holanda e com times da Major League Soccer. Antes, havia sido sondado por uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento do futebol inglês e também fez tratativas com o Remo. Qual o seu grau de animação com o Jesse Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentar e registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.